O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje, o programa que revela para você a verdade para o tempo do fim. No episódio de hoje, vamos tratar de uma profecia que o Senhor nos deu para os últimos dias. Uma profecia que nos adverte sobre um tremendo engano do inimigo, preparado para levar, se possível fosse, os próprios escolhidos para a perdição. Mas Deus nos deu um modo de escape, uma maneira, e Ele ensina esta maneira por meio da palavra. Você quer conhecê-la? Nós vamos abrir agora a palavra e começar a estudar. Mas antes, vamos orar e pedir a Deus para que nos dê a graça, a iluminação, o entendimento, para que possamos compreender a palavra. Você nos acompanha? Pai eterno, que nos altos céus habitas, pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós neste momento. Encha os nossos corações e principalmente ilumina as nossas mentes, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra, a Tua admoestação para este tempo do fim, e possamos despertar do sono e levantar-nos para nos preparar para o grande evento que está para acontecer em breve, a segunda vinda de Teu Filho amado. É o que te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os crentes da igreja de Tessalonicenses, da época de Paulo, tinham uma crença de que Jesus voltaria já nos seus dias. Eles tinham, possivelmente, ouvido as palavras dos que testemunharam a cena de quando Jesus subia aos céus. E lá os anjos disseram, Atos 1, versos 10 e 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O apóstolo Paulo advertiu aos Tessalonicenses que isso não aconteceria antes que viesse uma grande apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, lemos, Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mais à frente, o apóstolo explica que este filho da perdição seria uma obra maestra, uma obra-prima de Satanás, uma obra de engano tremenda, com todo o poder do inimigo. No verso 8 diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O Senhor Jesus já tinha nos advertido
de que este engano seria tão grande que, se possível fosse, enganaria os mais fiéis, os próprios escolhidos de Jesus. Mateus 24, versos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Uma característica marcada deste homem que virá nos últimos dias, que será, na verdade, um instrumento nas mãos de Satanás para enganar as pessoas, que será uma aparição enganosa do inimigo, é que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que este homem será o filho da perdição. Em Apocalipse, este filho da perdição, ele recebe o nome de besta, a besta que caminha para a perdição. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta. A besta aparecerá nos últimos dias e levará milhares de pessoas para a perdição. Todos aqueles que não tiverem os seus nomes no livro da vida serão enganados. E o Apocalipse, capítulo 13, nos ensina a calcular o número da besta. Nos versos, capítulo 13, versos 17 e 18, o Apocalipse diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A besta, o homem do pecado, o filho da perdição, este que aparecerá pela eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, tem um número que o identifica. Esse número é 666. A Bíblia também diz que esse homem é um homem que virá da morte. Em Apocalipse, capítulo 17, no verso 8, é dito: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Em Romanos, capítulo 10, verso 7, a Bíblia diz que abismo é o lugar dos mortos. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Aqui temos o cenário, as informações que Deus nos dá para que nós, nestes dias, os últimos da história da Terra, possamos identificar quem será aquele que Satanás vai usar como instrumento para enganar a todo mundo. Aqui é dito que Satanás fará aparecer diante do mundo que uma pessoa subiu dos mortos. Por isso a besta sobe do abismo. Um homem que sobe dos mortos. E este será o filho da perdição. Não quer dizer que Deus vai ressuscitar uma pessoa para que Satanás a use para enganar. Não. A Bíblia diz que Satanás pode aparecer até mesmo na forma de um anjo de luz. E os seus anjos aparecem na forma de ministros, de pessoas de boa reputação, de líderes religiosos. Leiamos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. O anticristo, o filho da perdição, a besta do Apocalipse, será um homem
que aparentemente terá ressuscitado dos mortos, mas na verdade ele será uma aparição de um demônio, um ministro de Satanás, um anjo de Satanás, se transformando em ministro da justiça, como diz a Bíblia. Será um engano terrível, porque as pessoas vão se maravilhar seguindo este homem. Em Apocalipse, capítulo 13, no verso 3, ao final do verso, é dito: toda a terra se maravilhou após a besta. Não é de se surpreender que o mundo vá se maravilhar ao ver alguém que sobe da morte. Todos vão se maravilhar. E aí está o problema. Como diz a Bíblia, Satanás tem enganos que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vão enganar quase todas as pessoas da terra. Somente os escolhidos escaparão. E quem são os escolhidos? Aqueles que estudam a Bíblia, como nós estamos estudando aqui. Esta é a carta que nos leva para o céu. E ela nos ajuda a identificar quem foi a pessoa que o diabo escolheu para personificar por meio de um dos seus anjos e enganar a todo mundo. A chave está no número, como nós vimos. O número é 666. Pois bem, tendo toda esta revelação bíblica diante de nós, nós podemos olhar para o que aconteceu há poucos dias atrás e entendermos os sinais dos tempos. Você possivelmente viu as notícias na televisão sobre a beatificação de alguém que já está morto e que tinha boa reputação diante do mundo. João Paulo II. O que chama a atenção é aquilo que aparece na notícia veiculada, a notícia que tratava deste evento, e quero compartilhar com você lendo parte desta notícia. O título da matéria é: Beatificação de João Paulo II deve receber mais de 300 mil pessoas. E falando sobre o evento da beatificação, diz: para receber todos esses peregrinos, estão sendo fortalecidas as estruturas nas regiões próximas à Praça de São Pedro. E em outro parágrafo diz: para a segurança dos visitantes, um acordo foi afirmado com os hotéis da cidade e um número de telefone que atenderá em diversos idiomas foi colocado à disposição para o evento. 060606. O negrito que aparece, a ênfase ao número do telefone, não foi colocado pelo programa, pela produção. Ela é da própria matéria. Interessante porque assim faz saltar à vista o número de telefone que foi divulgado para dar informações sobre o evento da beatificação deste Papa. 060606. Fica óbvio a facilidade de poder enxergar a tripla repetição do número 6, 666, neste telefone. Aquele que não estuda a Bíblia pode dizer: isto é uma mera coincidência? Afinal de contas, o que tem a ver o Papa morto com a besta do Apocalipse ou com o Anticristo? Mas para nós que juntos estivemos estudando a Bíblia até agora, para nós que vimos que o filho da perdição será um homem de boa reputação, personificado por um anjo do inimigo, será um homem de boa reputação, que tem associado a ele o número 666, uma aparente coincidência como esta não passa sem ser notada. Nós devemos nos deparar aí e tentar entender os sinais dos tempos, porque Deus, Ele deixa os sinais como pérolas espalhadas no campo, e nós devemos tratar de buscá-las. O que mais nos impressiona é porque a Bíblia, ela nos diz em Apocalipse 13, versos 17 e 18, que nós podemos calcular o número 666 a partir do nome da besta. Diz aqui, verso 17:
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome. E aí temos de calcular. Eu não sei se você sabia, mas o idioma oficial do Vaticano é o latim. Neste livro, o 8º, disponível para venda pelo telefone da tela, na página 45, temos a fonte. O latim sendo o idioma oficial do Estado do Vaticano. E em seguida outra fonte que diz: sabemos que o latim também usa em parte este sistema. Cada letra é também um número, a que os eruditos chamam o valor numérico da letra. Então, se você toma o nome oficial do Papa, o qual sempre é em latim, você pode somar o valor numérico das letras, calcular, e você obtém um resultado. O que nos impressiona é que quando tomamos o nome oficial deste Papa, que foi recém-beatificado, que era Ioannis Paulus Papa II, e fazemos a conta, nós encontramos exatos 666. Do nome Ioannis, a letra I vale 1 e todas as outras não têm valor numérico. Do nome Paulus, a letra P e a letra A valem 0, o V com som de U vale 5, o L vale 50, o outro V vale 5. Da palavra Papa não temos nada, porque P e A não têm valor. E da palavra segundo, o S vale 0, o E vale 0, o C vale 100, o V com som de U vale 5, o N 0, o D 500 e o O 0. Finalmente nós temos a soma Ioannis Paulus Papa II. Vamos somando 500 mais 100 mais 5, 500 mais 100, 600, mais 5, 605. Depois da palavra Papa não tem nada. Depois da palavra Paulus, 605 mais 5, 610, mais o L, 50, 610 mais 50, 660. Depois o V, 5, 660 mais 5, 665. E finalmente com 1 de Ioannis, 666. A Bíblia diz: aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o número deste homem falecido é 666, exatamente como a Bíblia diz. Nós estamos usando o método de cálculo indicado pela Bíblia e chegando à pessoa especificada. E pense por um momento apenas, se você fosse o diabo, qual pessoa você escolheria para personificar por meio de um dos seus demônios e enganar o mundo? Qual pessoa goza de melhor reputação diante do mundo hoje e poderia ser o instrumento mais eficaz? Não é sem causa que quando o diabo fizer isso, quando o diabo apresentar diante do mundo alguém como sendo o Papa ressuscitado, a terra toda vai se maravilhar seguindo a besta. Mas a Bíblia diz que somente aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida são os que seguirão esta besta, porque esta besta caminha para a perdição. Em Apocalipse, capítulo 17, no verso 12, é-nos dito que os reis da terra, todos eles, darão o seu poder a este demônio. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos
e fiéis. Somente esses que estiverem com Jesus vão vencer a besta. A besta vai pelejar contra o Cordeiro, contra aquele que morreu por nós. Vai pelejar contra a verdade de Jesus. A Bíblia diz que esta besta, o filho da perdição, ela será aniquilada por ocasião da segunda vinda de Jesus. Isso mostra que a aparição dela é o último engano dos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8, fala: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ah, que terrível será ser enganado e finalmente perder esta vida e a vida eterna. É por isso que hoje Deus te convida a se refugiar no Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, verso 29, João Batista apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, a sua única esperança contra este poderoso engano dos últimos dias. Somente estando ligado a Jesus, você pode ser vencedor. Somente estando ligado a Ele, você pode fazer parte da companhia que a Bíblia diz, chamados, eleitos e fiéis. E Jesus quer se relacionar com você. E mais do que isso, Ele quer dar a você a mesma fé que Ele teve quando estava aqui na terra, para que você viva como Ele viveu. Em 1 João, capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz: E nisto sabemos que o conhecemos. Nisto sabemos que conhecemos a Jesus e, portanto, estaremos guardados do último e poderoso engano para os últimos dias. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E em 1 João capítulo 2, como lemos, no verso 7, João diz: Não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Ele está falando dos 10 mandamentos da lei de Deus. Aquele que estiver em Jesus guardará estes 10 mandamentos. Se Jesus viver na sua vida, você vai guardar os 10 mandamentos e você vai ter a fé que Jesus teve. É somente assim que você poderá estar ao lado ou junto com a companhia daqueles que serão protegidos do último grande engano. A obediência à lei é uma espécie de muro de proteção. E quem te coloca para dentro do muro é o Senhor Jesus. Não há outra maneira. O Apocalipse, no capítulo 14, fala que os que estarão do lado de Deus nos últimos dias, os santos dos últimos dias, são os que guardam os seus mandamentos e têm a fé de Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É impossível receber a Jesus e não ficar em harmonia com os seus mandamentos, porque Jesus não é desobediente. No livro de Gálatas, Jesus também diz, capítulo 2, verso 17, Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor.
A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade. Somente serão levados pelo engano os que não creram na verdade. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Mas a Bíblia também diz em Salmos 119, verso 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aqueles que serão protegidos por Jesus nos últimos dias obedecerão à lei de Deus após receberem Jesus no coração. Não podemos nada sem Jesus, mas quando Ele entra na nossa vida, Ele nos faz obedientes à lei. Amigo, esta é a verdade para os últimos dias. Aceite esta verdade de todo o coração, porque ela vai te salvar. Jesus quer te salvar hoje. Deixe Ele entrar no seu coração e fazer você um obediente, um que esteja com o Cordeiro e vença a besta, o filho da perdição. Que Deus te abençoe. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje.